Graça e paz. Uma alegria para mim estar aqui mais uma vez, minha segunda quarta-feira. E para mim é uma honra poder estar ministrando a palavra do Senhor. Ainda mais com esse tema incrível, gerando milagres. Deixa eu só colocar o meu cronômetro aqui. Pronto. 25 contando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Eu gosto muito desse texto e eu fiquei muito feliz dele ter sido incluído essa semana nas mensagens das células, etc. Está em Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5. A partir do versículo 25. É incrível como a Bíblia relata várias formas de se acontecer um milagre. Eu entendo que Deus nos comunica através da sua palavra, que existem várias formas dele agir em nossas vidas, de um milagre acontecer. E hoje, através desse texto, nós vamos entender como Deus gosta quando a nossa fé é ativada em direção a um milagre. E tem esse texto maravilhoso em Marcos, no capítulo 5, versículo 25. E eu queria ler, começando a partir da parte B do versículo 24, que diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Está falando de Jesus. Jesus estava andando nas ruas e as pessoas estavam apertando ele, comprimindo. Imagina, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um estádio de futebol e na saída do jogo é muita gente saindo ao mesmo tempo, ou quando você pega um ônibus muito lotado em horário de rush, ou um metrô muito lotado. Eu já peguei algumas vezes metrô em São Paulo que você não tem onde segurar e você não precisa, porque a multidão te segura no balanço do metrô. Então você se solta e você não vai cair, não tem problema nenhum, tem muita gente. Jesus estava sendo comprimido pela multidão. E o texto continua: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Incrível, não é? Eu acho muito interessante a parte que Jesus fala: alguém me tocou. Muitas pessoas comprimem Jesus, mas outras tocam em Jesus. As que comprimem Jesus apenas o estão esmagando, mas as que tocam em Jesus recebem dele tudo aquilo que necessitam. Esse tema é incrível, gerando milagres. Talvez a gente chegue e vê, gerando milagres. Mas a primeira palavra, gerando, é algo que é criado. Quando nós vimos para o culto, eu vim com a expectativa de que essa palavra gerasse algo dentro do teu coração. Que dentro do teu espírito uma fé sobrenatural fosse gerada ou reavivada,
para que milagres acontecessem na sua vida e nas pessoas ao redor de você. Isso significa que o milagre, ele não é só gerado por mim na minha vida, mas em mim na vida do outro. Eu posso, através da minha fé, gerar algo no teu coração para que o milagre surja na sua vida, amém? Os milagres, eles sempre acontecem por meio da fé de alguém. Na última quarta-feira, eu trouxe o texto de um homem que estava à beira do lago, do tanque de Betesda, e ele não fez nada para ser curado. Jesus simplesmente disse: pega o teu leito, levanta e anda. Mas aqui, no final do texto, Jesus Cristo fala para essa mulher: filha, a tua fé te salvou. Nessa série que nós estamos vivendo, e é uma série maravilhosa, nós vamos ver como funciona toda a ativação da nossa fé. Ah, pastor, mas eu tenho fé em Deus. E nós, como brasileiros e latinos, nós temos isso na ponta da língua. Eu tenho fé em Deus. Porque, querendo ou não, a grande colonização do nosso país foi feita pela religião católica. E isso ficou impregnado no nosso subconsciente. Então nós falamos: não, tem fé em Deus, tem fé em Deus. É difícil você encontrar com alguém que fala que não tem fé em Deus. Até assusta a gente, porque nós vivemos num país cristão. Mas ter fé em Deus é diferente de ter fé a ponto de tocar nas vestes de Cristo e ser curado por Ele. É dessa fé que eu estou falando. Não é ter fé de que Ele existe, mas ter fé em que Ele pode operar na sua vida. Eu gosto muito das experiências que já tive com Deus e de tudo aquilo que eu tenho vivido, e dou muito graças a Deus por Deus ter me colocado neste lugar, nessa igreja, neste tempo, porque eu posso ter a minha mente ampliada por todas as ministrações que nós temos aqui nessa casa. E hoje eu quero trabalhar 3 tópicos. Primeiro, a fé, ela é ativada. Existe uma fé dentro de nós. Quando somos salvos em Jesus Cristo, existe uma fé em nós que precisa muitas vezes ser ativada. 2, a fé tem uma voz. E 3, a fé é uma ação. Essa mulher vivia durante 12 anos. Aquele outro homem que nós vimos semana passada tinha 38 anos. A minha geração é uma geração imediatista. É incrível como eu ouço algumas pessoas dizendo: pastor, eu estou sofrendo. Já tem muito tempo que eu estou sofrendo. Quanto tempo? Tem 2 dias que eu estou sofrendo muito. Certo. O que mais? Não, estou sofrendo. 2 dias é muito sofrimento. Quando nós vemos as histórias da Bíblia e os milagres que aconteceram com essas pessoas, é que o tempo gera 2 coisas: ou desistência total, ou uma fé incrível. E nessa mulher gerou uma fé incrível a ponto de não desistir daquilo que ela desejava ser curada. A Bíblia fala que ela gastou todos os seus bens. É possível que essa mulher tinha muito recurso, porque médico hoje já não é barato. Imagina naquele tempo que quase não existia médico. A mulher gastou tudo que ela tinha com médicos e ainda assim não teve o resultado que ela desejava, a Bíblia fala. Essa mulher estava desesperada. Eu não sei se você já se encontrou em um ponto de desespero e que você falou a seguinte frase: só Deus pode me ajudar. Esse é o ponto de virada da tua vida, porque é nesse momento que surge o milagre. Mas como surge o milagre se você não tem fé? A Bíblia fala que certa mulher havia sofrido durante 12 anos. E ela, ouvindo a fama de Jesus, veio atrás dele. Queridos, Jesus já veio. Jesus já veio. Há 2000 anos atrás, Ele veio por você. Há 2000 anos atrás, Jesus veio atrás de você. Há 2000 anos atrás, Ele veio para te perseguir. Chegou a hora de você ir atrás de Jesus.
E isso nós fazemos com a nossa fé, acreditando que é possível, através de Jesus Cristo, todas as coisas serem mudadas dentro, ao redor ou onde necessário for. E essa mulher vivia disso, desse sangue que vertia dela constantemente. Eu não sei se você consegue entender o contexto desse local, mas quando uma mulher passava pelo período menstrual dela, ela tinha que se afastar por 7 dias. Ela se tornava uma pessoa impura. Ninguém tocava naquela mulher. E quando eu morei em Israel, eu achei algo muito esquisito. Por quê? As mulheres religiosas não se assentavam perto de homens. Eu, como bom baiano, em Israel. Porque lá em Salvador, quando alguém está sentado e de repente você chega para a janela para outra pessoa sentar no corredor. E uma vez eu fiz isso. Sentei para o lado e falei, se a senhora quiser sentar. Ela falou, não, muito obrigado. Eu falei, não, ela deve estar com algum problema. E aí aconteceu isso novamente. Se a senhora quiser sentar, a senhora pode sentar. Ela, obrigado. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu descobri que dentro do judaísmo, até hoje, o judaísmo mais profundo, dentro dos ônibus, os homens não sentam perto das mulheres e vice-versa. Porque o homem nunca vai saber quando a mulher está sendo impura. Até hoje. Só sentam ou 2 mulheres ou 2 homens. E eu já vi. Ônibus cheio, entra um homem da mesma religião e 2 mulheres levantarem para ele sentar. Falei, o meu Jesus não veio para isso. O meu Jesus veio para libertar as pessoas e não para escravizá-las em suas religiosidades. Então essa mulher, ela tinha 12 anos envergonhada, 12 anos impura. Você entende o que é isso? Eu não sei se você já teve um momento na sua vida que você trabalhou muito, fez alguma atividade externa, algum esporte, que você estava muito suado e você falou para você, olha, eu estou imundo, eu preciso de um banho. E depois de um banho você se sente renovado novamente. Mas não tinha banho algum que renovasse essa mulher. Ela passou 12 anos sendo impura. Mas a fama de Jesus fez acordar uma fé dentro dela. E no meio da multidão, aquela mulher encontra as vestes de Jesus e ela pensa, ele é tão poderoso, ele é tão amoroso, que se eu tocar em suas vestes, ele não precisa olhar para mim, eu só preciso tocar nele. E ela toca nas vestes de Jesus. E Jesus sente que dele sai poder. Queridos, a minha expectativa é que através da sua fé, você consiga tocar não só nas vestes de Jesus, mas no rosto dele, abraçar Jesus e saber que ele é o seu Salvador, que ele é o seu Senhor, que ele é por você e que aquela cruz não foi em vão e que o poder opera até os dias de hoje. A fé tem uma voz. É interessante porque ela falava no versículo 28, se você puder olhar na sua Bíblia, diz assim, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela dizia, ela falava com ela mesma, ela professava isso. Eu estava vendo um vídeo de um cientista no Japão. E a experiência dele era a seguinte: ele plantou ao mesmo tempo 2 plantinhas idênticas, 2 sementes idênticas. E ele regava as 2 igualmente. Uma ele falava palavras de maldição, ele falava palavras ruins. A outra ele só falava palavras boas. Adivinha qual foi a plantinha que cresceu mais bonita? A que crescia ouvindo coisas boas. Agora me explica, qual é a planta que tem ouvido? Você conhece? Eu não conheço. Nesses 33 anos de vida que tenho, nunca vi uma planta ter uma orelha. Mas a Bíblia fala que a palavra tem poder, não é a orelha, é a palavra. Não é a orelha tem poder, o ouvido tem poder, é a palavra que tem poder. Então não importa se está ouvindo ou não, o importante é o que você está falando. O que é que você está dizendo sobre isso que você está vivendo?
Você está amaldiçoando a sua situação, ou você consegue ver através dos olhos da fé uma solução em Jesus Cristo? Vai dar certo. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu vou vencer isso. Isso vai passar. É só uma fase. O Senhor é comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é que você tem profetizado com os seus lábios? Essa mulher, dentro da sua vergonha, dentro da sua exclusão social, ela falava: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, parte B, diz: cri, por isso falei. Nosso apóstolo gosta muito desse texto. E esse texto ele é maravilhoso. Nós falamos aquilo que nós cremos. Ah, pastor, mas eu não tenho fé no que eu falo. Não importa. O que você fala é uma semente e aquilo vai brotar. É por isso que é importante você medir as suas palavras. É por isso que é importante você saber o que você diz para aquilo que você deseja num milagre. Eu já vivi tanta maluquice de fé, que até hoje Rebeca não consegue entender muito bem como que funciona a minha mente. Porque eu não funciono através da minha mente, eu funciono através da minha fé. Não vivo pelo que vejo, mas pelo que acredito. O meu caminho é feito de fé, fé em Deus. Não fé nas circunstâncias, não fé nas minhas habilidades, não fé nas pessoas, fé no meu Deus. Quando você projeta a sua fé em Deus, você para de projetar nos outros projeções e elucubrações da sua mente. Projete a sua fé em Deus, porque Deus fala em sua palavra, que a palavra dele não volta vazia, e se ele te fez uma promessa, vai acontecer. Em Provérbios, no capítulo 18, versículo 19 e 20 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu fico imaginando a mente daquele cientista japonês. Não sei se ele conhece o nosso Deus verdadeiro, mas ele deve ter ficado muito impressionado. Uma vez eu conheci um japonês na Turquia. Nós estávamos jogando tênis de mesa, e eu pensei: essa turma de japonês aí a gente vai apanhar. E eu ganhei de todos eles em nome de Jesus. Acabei com a raça deles. Você lembra, Cachopa? E o último ficou e eu ganhei dele também, humilhantemente. Tadinho. Acho que ele achou que ele ia ganhar de mim. Mas a gente não sabe só jogar futebol, a gente joga o que a gente quer. Brasileiro, né? Brasileiro é top. A gente é bom demais, ô povo bom. E aí eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu vim conhecer. Eu falei: você veio conhecer o quê? A história. Eu falei: o cara saiu do Japão para ver pedra, que nem faz sentido para ele, porque para nós, a Turquia tem um significado muito profundo para o cristianismo. Muita coisa aconteceu lá, muita coisa. E eu tive uma informação recente, muito triste, que hoje na Turquia existe apenas cerca de 5.000 cristãos evangélicos protestantes. Já foi berço do cristianismo, e hoje tem apenas 5.000. Mas eu acredito que algo pode ser transformado naquele país novamente. Eu conversava com aquele japonês, e ele falou: o que é que você veio fazer aqui? Eu falei: eu vim aqui por causa de Jesus. E ele falou: quem é Jesus? E eu fiz essa cara que você fez. Você não sabe quem é Jesus? Ele falou: não. E eu falei: eu não vou perder essa oportunidade. Tome-lhe Jesus para dentro desse menino. Tome-lhe Jesus. E eu expliquei quem era Jesus, e ele ficou impressionado. Ele ficou impressionado. E como ele era japonês, eles têm uma vida dentro de um cronograma, né? Ele falou: olha, acabou o tempo da minha diversão, preciso ir para o quarto dormir. Eu falei: vocês vivem assim? Porque lá no Brasil a gente nasce e começa o tempo de diversão, depois morre e acaba. A gente se diverte o tempo todo. Ele falou: tem que ir. Eu falei: então tá bom. Mas pensa sobre Jesus, pesquisa sobre ele no Google. Ele falou: boa ideia. Eu falei: boa ideia. Pesquisa sobre ele no Google. Eu não sei o que aconteceu depois,
Mas eu fiz a minha parte, eu tentei deixar uma semente de vida na vida daquele rapaz. Uma coisa que nós temos que entender é que a fé, ela é ação. A fé não é uma ideia. A fé não é uma filosofia. A fé não é aquilo que a religião que você participa. A fé é uma ação. E em se falando de fé, nós temos duas opções: ou a zona de conforto, ou a zona de milagres. Na zona de conforto, você já conhece. Você já esteve lá antes. Mas o meu desafio é te levar para a zona de fé hoje, para a zona de milagres hoje, e que você permaneça o resto da sua vida na zona de milagres. Vai te pedir muito. Vai te pedir muito. Vai te pedir para você acreditar em algo que não existe. É muito fácil a gente imaginar um prédio, uma casa, um projeto quando está no papel. Você consegue ver paredes, você consegue ver como vai ser um pouco. A fé não tem um plano arquitetônico. O plano arquitetônico da fé é Jesus Cristo. Se você vê Jesus, você vê um milagre. É por isso que nós caminhamos por fé e não por vista. Então é importante você entender isso. Não tem uma planilha daquilo que vai ser feito. Acontece assim. Demora 12 anos para acontecer assim. Demora 38 anos para acontecer assim. Quanto tempo você está precisando desse milagre que vai acontecer assim? É imediatamente através dele. Ah, pastor, mas eu estou muitos anos esperando. Você está muitos anos aprendendo, é diferente. Você está muitos anos esperando não desistir. Você está muitos anos tendo perseverança. Você está muitos anos gerando em você um testemunho incontestável de uma fé inabalável. É isso que está acontecendo dentro de você. E isso é incrível. Não abandone esse momento do teu processo. Não tenta pular desse momento precioso da sua vida, que é gerar um milagre. Tem algo dentro de você. Eu não sei se o teu espírito ele está a esse ponto, mas eu sinto às vezes dentro de mim como se eu fosse ter um filho. Eu sou um homem, mas eu sinto como se estivesse prestes a parir. Eu falei para a Rebeca: Rebeca, como que é a dor de parir? Porque eu estou sentindo que eu vou parir. Ela falou: não é isso que você está sentindo. Está sentindo alguma pontada? Não fisicamente, mas no espírito. Estou sentindo alguma coisa vai acontecer. Ela falou: amor, se você não estiver se contorcendo, não vai acontecer nada. E eu entendi o que ela quis me dizer. Porque essa mulher, ela estava 12 anos se contorcendo dentro dela mesma, sofrendo humilhações diárias. Imagina que essa mulher não podia ter convivência com as pessoas, porque ela era imunda. As mulheres sabem o desafio que é a preciosidade de ser e de ter um ventre. Porque o sangramento é por isso. Porque vocês foram escolhidas por Deus para isso. Para trazer crianças ao mundo que glorificam o nome de Deus. Isso é maravilhoso. Mas existem os desafios. Assim como os homens têm alguns desafios. Muitos desafios. Alguns desafios. A gente tem desafio. Não estou lembrando agora, mas a gente tem. É brincadeira, a gente tem bastante. É impressionante porque durante 7 dias, hoje a gente está em 2019. É chato, né, aqueles dias? A mente fica desorganizada, as emoções, chocolate, brigadeiro. Às vezes o marido toma uma patadinha de leve sem querer. Pô, desculpa, tá quase lá. Imagina 12 anos disso. 12 anos. Qual que é o homem que consegue conviver 12 anos com a mulher que está menstruada? 7 dias é o máximo. Deus é perfeito. Porque depois no 8º dia o cara já quer: eu vou para casa da minha mãe um tempo. Se ela não tiver, né, aqueles dias. Aquela mulher sofreu durante 12 anos algo que nós não temos noção. Mas a fé foi ativada e posta em ação. Eu queria, nessa noite, através de uma oração, porque eu acredito no poder da oração.
Eu acredito que a oração pode ativar em outra pessoa a fé necessária para um milagre acontecer. Eu queria que a banda subisse, por favor. Eu queria que você soubesse que a fé que você precisa para um milagre ser gerado já está dentro de você. É como uma semente. É como uma semente. E eu não sei se você sabe, feijões são sementes mesmo colhidos, certo? E semana passada eu vi uma tigela na cozinha com um pano por cima e eu levantei e era feijão dentro da água. 2 dias depois eu passei e o feijão estava lá. No terceiro dia já tinha um monte de raiz saindo dentro do feijão. Falei, gente, o que a Rebeca está fazendo? A gente vai plantar alguma coisa? Falei, Rebeca, tinha um monte de feijão crescendo na cozinha, o que era aquilo? O feijão, esqueci o feijão. Falei, esqueceu o feijão? Feijão não. Aquilo ali já é uma árvore de feijão, minha filha. Aquilo ali já tá brotando, vamos colher já. Deixa lá, vamos colher. Já está para sempre lá feijão em casa. Era uma semente que precisava de água. É o combustível necessário para fazer crescer. O que é que a tua fé precisa hoje? Para brotar dentro de você essa semente de fé que Jesus disse que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, bastaria para mover uma montanha no mar. Pequenininha, bem pequenininha. O meu desejo é que hoje essa pequena semente brote dentro de você.